Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Estamos nesta série de reflexões a respeito da mente de Cristo, de como Deus, por meio do seu Espírito Santo, de todas as circunstâncias que nos rodeiam, está trabalhando para cultivar em nós a mente semelhante à de Cristo. Hoje eu quero falar sobre um outro aspecto da mente de Cristo, que é a mente de servo. Este é algo muito importante que Deus está operando através do seu Santo Espírito em todas as coisas para cingir em nós a atitude de Cristo, de como servo permitiu que Deus Pai fizesse obras poderosas por meio da sua vida. E Ele quer operar da mesma forma nas nossas vidas, seus servos. Nós vamos então refletir a partir de agora nas características, no exemplo da atitude de Cristo como servo. Deus estará operando para nos conformar a esta mesma imagem, servo. Seu objetivo em Cristo é que tomemos a forma de servo, servindo a Ele e também aos outros com a mente e o coração de servo. Devemos lembrar que o alvo de Deus são as coisas do seu reino. E o nosso crescimento como servo só poderá ser medido pelo exemplo de Cristo. Somente através dele será possível, em seu papel de Senhor, em seu espírito de servo, nós temos Cristo nos guiando e nos ensinando a realmente como nós podemos servir. Então, o nosso modelo e o nosso padrão de serviço é Cristo. Ele é o nosso padrão. Mateus capítulo 10, versículo 25 nos diz assim: basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo ser como seu senhor. Aqui nós estamos então entendendo que o padrão para o servo e o padrão de serviço deste servo é Jesus. No centro da mente de Cristo está a mente de servo. Nós já estudamos aquele hino contido lá em Filipenses capítulo 2, e no versículo 17 nós focalizamos a atitude de Cristo como servo. Diz assim: e ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Em toda a sua vida, Jesus andou na terra como servo. As grandes passagens messiânicas profetizavam de Jesus como um servo. Ele virá novamente como Senhor, como soberano e como governante de tudo e de todos. Mas antes, ele veio nessa terra como um servo. Isaías 42, versículo 1 diz assim: Isaías identifica, o profeta Isaías identifica Cristo como um servo justo. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará a muitos e as iniquidades deles levará sobre si. Então, Cristo veio, e ele veio como um servo justo, que justificaria a muitos e a iniquidade deles levaria sobre si. E é exatamente isto o que aconteceu. Isaías 53, 11 nos mostra então exatamente isso. Muitas pessoas na Bíblia foram chamadas de servo, ou seja, assumiram essa atitude, essa função deliberadamente de servo. A lista inclui Abraão, Isaque, Israel, Moisés, Samuel, Davi, Jó, Simeão, Paulo, Pedro, Tiago, Timóteo, Judas e outros. Foram servos por quê? Aqui nós podemos entender a essência, o cerne de ser servo.
porque eles optaram por adorar ao único Deus e verdadeiro. Samuel declara: fala que teu servo ouve. Minha pergunta para a nossa reflexão hoje é: se hoje Deus estivesse preparando uma lista de seus servos, você estaria incluído nesta lista? Vamos refletir sobre isso. Se hoje Deus estivesse preparando uma lista dos seus servos, será que estaríamos incluídos nessa lista? Sim ou não? Ser servo é uma atitude e muitas pessoas têm dificuldade em compreender o verdadeiro sentido da atitude de servo. Nos tempos antigos, quando era comum ter servos em casa, eram claros os aspectos da atitude desse servo. Eram humildes, sujeitos à autoridade e obedientes. Nós, porém, vivemos num tempo de desconstrução dessas atitudes. As pessoas, elas são orgulhosas demais para servirem, insubmissas às autoridades e desobedientes. Por isso, perdem essa característica tão importante na obra do Senhor. Essas atitudes têm feito com que percamos o sentido da atitude bíblica do que é ser um servo. O próprio ambiente social censura hoje a sujeição voluntária a outra pessoa. A resistência a não nos sujeitarmos aos outros conduz-nos sempre à resistência a não submetermos às autoridades e aos outros crentes, à igreja ou ainda também a Deus. A maioria dos cristãos tem uma pobre compreensão desta atitude de servo e se negam a se submeter uns aos outros. Muitos cristãos estão interessados em seus privilégios e em seus direitos pessoais, que na alegria do serviço ao seu Deus. Amanhã nós vamos refletir sobre as duas razões da importância, então, de ter uma mente de servo e do serviço. Mas a pergunta ainda está no ar. Se Deus estivesse fazendo sua lista de servos, será que estaríamos em sua lista? Ou será que somos orgulhosos demais, insubmissos demais às autoridades e desobedientes? E perdemos então esta característica tão importante para os nossos tempos de hoje? Que o Senhor te abençoe e que você possa, hoje mesmo, refletir nesta atitude, como vai sua mente e o seu coração de servo. Que Deus abençoe você. E até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã.